Olá a todos, sejam novamente todos muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Raciocínio Sagaz. No vídeo de hoje, vamos ter novamente uma participação, uma entrevista com um dos nossos irmãos. Vamos ter essa oportunidade de estar conhecendo mais um de nossos irmãos que defendem a verdade bíblica, defende a soberania de Jeová. E hoje iremos falar um pouquinho, principalmente, a respeito da pronúncia do nome divino, Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ver detalhes a respeito disso. Será que é importante? Será que é irrelevante a respeito da pronúncia, vocalização desse nome? É o que teremos, então, e é o que veremos na nossa entrevista de hoje. E para esta, tenho aqui o prazer, então, de convidar e apresentar a todos vocês o nosso irmão Enos. Enos, tudo bem contigo? Fica à vontade e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, primeira vez a participação do irmão. Fica à vontade e pode se apresentar aí para o nosso público. Vamos lá, então. Olá, Denis, muito prazer estar aqui contigo nesse espaço e queremos aproveitar para exatamente focalizar nesse tema, né? O meu nome é Enos Figueiredo de Freitas, eu sou baiano, então sou testemunho de Jeová há muitos anos, prazer estar aqui com você, e nós vamos exatamente falar sobre o nome divino, né? A relevância desse nome, a importância, também a legitimidade, por que usamos Jeová em português, né? É muito importante a gente aumentar nosso conhecimento e nossa fé nesse sentido. Eu já acompanho o seu canal, Raciocínio Sagaz, há um bom tempo, e agora também eu tenho um canal para colocar materiais, claro, direcionados à questão exatamente do nome divino. É o canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Ele é recente, né? E eu sou, às vezes a pessoa fica curiosa, né? Mas faz o que da vida? Eu sou professor, sou funcionário público, tá? Já sou servidor público há um bom tempo e tenho graduação, minha formação também eu tenho nível de mestrado. É claro que quando se trata a respeito do nome divino, a respeito do hebraico, aí a gente tem que estudar tudo de novo, né? Então sou iniciante nos estudos de hebraico, estou começando agora, mas pesquiso há um bom tempo essa temática, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Enos, então, pela oportunidade, né, de poder conversar um pouquinho a respeito desse assunto, então, que é bastante até divulgado e polêmico, né, a questão da pronúncia do nome, né, tal, a questão da língua hebraica, que é um dos idiomas que as escrituras, elas foram, então, passadas a limpo para nós, por assim dizer, e vamos aprender um pouquinho mais aqui com você, temos essa oportunidade, né, nós agradecemos a presença do irmão. E o irmão aqui, ele citou o canal dele, inclusive eu vou deixar, aqueles que tiverem interesse de acessar então o canal, vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui, para que vocês possam saber um pouquinho mais a respeito do trabalho que o nosso irmão Enos, ele realiza nessa questão, né, da língua hebraica, e em especial aqui a vocalização do nome divino do nosso soberano Senhor Jeová. Muito bem, então, Enos, vamos começar então aqui os nossos questionamentos, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: os testemunhos de Jeová, conforme sabemos, eles respeitam a vocalização do nome de Deus como sendo Jeová, e existem outras formas também, né? Encontramos Bíblias com a expressão Javé, Yavé e assim por diante, né? Mas por que dedicar mais tempo sobre o nome de Deus, ele é importante? O que você diria isso para nós? Muito bem, Denis. Essa é uma boa pergunta e para nos ajudar melhor nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, a gente vai tentar exibir aqui também para o público um roteiro com imagens para que fique melhor de acompanhar a nossa conversação, tá bom? Vou compartilhar aqui uma janela. Fique à vontade. Com esse documento que nos ajudará então nesse roteiro que a gente está a seguir aqui, tá bom? Você consegue visualizar aí? Está aparecendo para você direitinho? Vamos ver se aparece. Eu estou conseguindo visualizar. Para mim está certinho. Tá, João. Que bom, então. Maravilha.
Então, essa pergunta é muito oportuna, porque, assim, de fato, nós respeitamos as vocalizações, né? Claro que usamos amplamente Jeová em língua portuguesa, mas sabemos que outros falam Javé, e tem países também que pronuncia Yavé. Então, se a gente respeita, né? Por que então dar atenção a esse assunto, dedicar mais tempo? Não seria então uma coisa que já está suficiente, né? Então, de fato, nós não somos dogmáticos, somos incentivados a respeitar quem tem uma proposta de vocalização diferente, outras Bíblias, né, que traz uma vocalização do nome divino diferente da nossa, Jeová. Mas é importante a gente dar atenção a esse assunto, porque o próprio Jesus Cristo, ele sempre considerou o nome do Pai dele como sendo relevante para a gente santificar, para a gente adorar, para a gente respeitar e louvar. Ele disse até que faria questão de continuar tornando conhecido o nome do Pai dele para os seus seguidores, né? Então, claro que Jesus já conhecia, né? Os seus seguidores também conheciam, mas ele disse, continuarei a fazer isso, continuarei a tornar conhecido. Falando de Jesus Cristo, queremos destacar que ele também vocalizou o nome de seu Pai. Porque às vezes parece que não, as pessoas acham que Jesus nunca falou o nome do Pai dele, Jeová. E de fato, quando a gente examina os evangelhos, nós podemos encontrar pelo menos 23 versículos, nos quais Jesus cita diretamente, textualmente, o nome do seu Pai. Claro que em hebraico seria Yehová. Em português a gente traduz como Jeová, né? Não tem problema, porque Jesus é Yeshua em hebraico, e a gente traduz para o português normalmente como Jesus, né? Na nossa característica da nossa língua. Às vezes as pessoas pensam assim, mas é só na TNM, né? Na tradução do Novo Mundo, que tem lá o nome divino no Novo Testamento, né? Mas talvez a pessoa não teve a oportunidade de ver a Peshitta e ver outras traduções, muitas delas, que também colocam o nome divino aqui no Novo Testamento. Jesus Cristo pronunciando apertamente o nome do seu Pai, né? Ame a Jeová, seu Deus. Então, para Jesus, o nome do Pai é importante, para nós que somos seus seguidores também é. Agora, uma questão específica é que nós, Testemunhas de Jeová, gostamos de ensinar para outros as nossas crenças. Aí você imagina, a pessoa está interessada em nos ouvir, quer aprender um pouco mais, e você quer mostrar o nome de Deus na Bíblia dela. A pessoa pensa, vou mostrar o Salmos 83:18. Muitas versões tiraram. Ou às vezes você pensa, vou mostrar lá Êxodo 3:15. E aí também as versões tiraram. Talvez traz uma nota lá explicando. Como a gente tem aqui a Bíblia de Genebra, por exemplo, ela até traz a importância do nome divino e ela explica que faz parte da identidade dele, né? Que parte lá do Êxodo, diz eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, está trazendo parte do significado do nome divino. É só que ela traz aqui também que Jeová é a grafia antiga e Yavé é a grafia moderna. Como é que a pessoa que está começando a aprender vai ficar? Poxa, se Jeová é uma grafia antiga, então a Testemunha de Jeová não atualiza por quê? Não é? A pessoa pode ficar curiosa. Ou ainda, nessa mesma Bíblia, ainda traz uma outra nota adicional em outro ponto próximo, no qual ela diz que o nome divino, Jeová ou Yehová, é uma mistura de vogais, é um híbrido com as vogais de Adonai. Olha só. Então, talvez a pessoa pense assim, puxa, então não é a pronúncia em hebraico mesmo, é como se fosse uma mistura que os escribas fizeram e resultou em Yehová, Jeová, e Yavé estaria mais correto, então por que a Testemunha de Jeová não se atualiza? Né? Então veja que a gente está tratando aqui de Bíblias, né? A pessoa talvez pense assim, eu não vou buscar matéria fora o JW, né? Alguma coisa assim. Tudo bem, ela está correta. Mas às vezes na própria Bíblia da pessoa tem uma explicação que não é convincente, não vai ajudar aquele que está aprendendo a confiar, a entender assim, poxa, parece que as Testemunhas de Jeová estão com dificuldade de se atualizar, porque se eu tenho Bíblias reconhecidas que estão dizendo uma coisa, por que eles não se atualizam? Essa aqui é um exemplo de outra versão, de outra Bíblia também, popular, na qual ela diz que, ela admite que o tetragrama YHWH em hebraico, em português JHVH, se refere ao nome de Deus. Contudo, ela diz que isso é uma coisa que a gente não tem que se preocupar muito, que é mais o homem que se preocupa. Inclusive, aqui na nota, ela fala assim, como é impossível de pronunciar o nome por volta do 5º ou 6º século,
um monge católico acrescentou as vogais E, O e A, e desde então, JHVH virou Jeová, e essa mudança removeu o sentido original do termo e fez nascer o nome de mais um Deus, e ela diz que isso foi uma verdadeira heresia, do ponto de vista da fé. Palavras desrespeitosas e chocantes para uma Bíblia, né? Mas está lá. É a nota marginal de uma Bíblia de Êxodo 3, 14 e 15. Então ela aqui está dizendo, reafirmando novamente com outras palavras, que essas vogais E ou A, que hoje são conhecidas no nome Jeová, foi fruto de um acréscimo, alguém acrescentou, foi algo acidental, foi sem querer, né? E que na verdade não reflete exatamente o que o escritor queria colocar, né? Inclusive coloca aí como sendo um monge, né? Que foi no quinto ou sexto século. Tem várias falhas nessa argumentação que estão numa Bíblia, né? Infelizmente, né? Vai dizer qual é o nome da Bíblia? Tem várias Bíblias com essa linha de pensamento, infelizmente. A gente tem se deparado com algumas delas. Então, é importante a gente dar atenção ao nome divino? Porque, veja bem, se tem Bíblias fazendo uma contraposição dessa natureza, a gente precisa buscar conhecimento gramatical, bíblico, manuscritológico, que nos ajude, como Testemunha de Jeová, a entender que falhas estão ocorrendo para que teólogos e para que outras pessoas venham pensar dessa maneira. Por que será que as pessoas estão fazendo essa contra-argumentação? Porque, veja bem, se está colocando Jeová como algo acidental, como uma pronúncia antiga, não original, isso induz as pessoas a achar que o nome divino ele é impossível de se conhecer, ou mesmo que nós, Testemunhas de Jeová, estaríamos, de alguma forma, indo numa direção reversa. Enquanto os outros estão se atualizando, a gente não. Tiraria a credibilidade, né? A pessoa ficaria sem uma base de confiança. Então, é necessário. Né? E ainda mais, ainda não te interrompendo, ainda mais a grande maioria das religiões que se dizem cristã praticamente não usam o nome divino, né? Quer seja Jeová ou outra pronúncia conhecida, né? Exato. Então nós que levamos até o próprio nome de Deus na própria monocratura da nossa organização, né? Testemunhas de Jeová, eu acho que de fato nós seríamos os primeiros a se interessar, né? Pela estrutura desse nome, o porquê de algumas questões, né? Isso é importante. Exatamente. E trabalhando exatamente nessa primeira questão, por que a gente ainda tem que dar atenção para esse assunto, apesar de respeitarmos outras vocalizações, existe um posicionamento direto para atacar a vocalização Jeová em português, né? Então essa vocalização, essa escrita que está em descrédito. As pessoas estão considerando como algo ultrapassado ou como algo acidental e que não precisa ser levado muito a sério. Bom, Jesus Cristo já deu exemplo, né? Para ele, o nome do Pai é muito importante, né? E para nós também. Agora, se a pessoa... Bom, irmão, você trouxe uma nota aí falando sobre as letras E, O e A, que estão achando que é acidental, que é a mistura com Adonai. Como é que a gente vai desfazer isso, né? É interessante agora a gente falar um pouco sobre isso, né? Como é que que conhecimento, que elemento é que vai nos esclarecer? Porque se a gente buscar as enciclopédia judaica, entre outras, elas vão não só dar origem ou fortalecer esse tipo de argumento. Elas vão dizer, olha, a palavra, o tetragrama, misturou com as letras de Adonai, que são A ou A, misturou lá no tetragrama, virou Yehová e traduziu Jeová. As enciclopédias vão dizer isso. Então, será que tem como a gente encontrar uma fonte de conhecimento que contradiga o que as enciclopédias estão dizendo, o que os meios teológicos estão divulgando, até Bíblias estão dizendo? Pois é, quando a gente vai estudar um pouco da língua hebraica, aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Aqui, por exemplo, eu estou com a gramática, né, do hebraico. Também fiz uma aquisição, por exemplo, de uma Bíblia, né, a Torá. Ela é bilíngue, no caso, tem a parte em hebraico e a outra parte em portuguesa, né? Alguns irmãos também têm esses materiais. Todas as pessoas precisam adquirir isso? Não. Mas é importante a gente começar a ter um conhecimento, até porque tem versões online
da Bíblia transliterada em hebraico, que está em online também, gratuita, né? Mas aí onde está? Quando a gente começa a estudar a língua hebraica, a gente vai se deparar com alguns elementos da própria língua que vão nos ajudar a entender que, na verdade, produziram argumentos para que o nome de Deus ficasse desconhecido, que as pessoas não falassem, ficasse como inefável ou como desacreditado. Você não precisa usar o nome de Deus, não, porque não é isso que vai te salvar, não é isso que é importante. Então, quando a gente vai para a gramática, quando a gente olha os manuscritos, nós descobrimos muitas coisas que, às vezes, as pessoas não estão interessadas em falar. Como assim? Ora, existem seminários, dão cursos, existem obras caríssimas que não se dedicam a falar exclusivamente do nome divino. Quando elas mencionam, elas vão dizer que foi uma mistura com as vogais de Adonai. Mas então, como os manuscritos e a gramática do hebraico podem nos ajudar? Primeiro, entender o seguinte: no hebraico, as vogais não são aleatórias. As letras que se colocam na palavra, as vogais lá não são aleatórias. Elas têm regras para serem inseridas, regras de tonicidade. Então, quando a gente está estudando um pouquinho de hebraico, dependendo do professor, se ele... porque tem professor que ele é assim, ele não quer ofender a comunidade judaica. Então, ele não vai falar sobre o nome divino e as regras de tonicidade para o nome divino, porque o povo judeu poderia se ofender com isso. Mas tem professor que ele leva a sua atividade acadêmica, embora respeite a comunidade judaica, mas ele traz as regras de tonicidade do nome divino. E as regras de tonicidade da língua hebraica. Como que as vogais se inserem lá? Então, tem regras para se construir uma palavra, para se escrever na língua hebraica. Então, ao contrário do que as enciclopédias dizem, que o tetragrama foi acrescentado as vogais aleatoriamente ou acidentalmente com as vogais de Adonai, não é verdade. Isso não é verdade, não se confirma dentro das regras da língua hebraica. A gente, quando começa a ver, por exemplo, a primeira vogalzinha lá do nome Adonai, a vogalzinha A, na verdade semivogal, uma semivogal A. E aí chama de Hatef Patah. Quando você vai ver essa vogal lá, você vê que tem a classe A e tem a classe E. Uma coisa é diferente da outra, elas não se misturam. Como assim não se misturam? O Hatef Patah, que é essa semivogalzinha, com a outra semivogalzinha E, elas não podem se misturar. Uma não vai se transformar na outra. Não vai se esvair e se transformar na outra. As enciclopédias dizem que isso acontece. Na hora de Adonai, do nome divino, uma mudou para outra, uma se esvaiu e se tornou outra. Mas quando a gente vai estudar a língua hebraica, a gente vê que isso não acontece. E a gente vai ver que A, Hatef Patah, que esses dois pontinhos estão aqui na tela, estou mostrando aqui um pouquinho, não sei se vai capturar aqui na tela, mas estou mostrando aqui, nesse lado direito, dá para ver. A vogal A, com esses dois pontinhos e um traço. Isso chama, em hebraico, Hatef Patah. Seria a primeira vogal que aparece em Adonai. Eles dizem que essa vogal, lá no nome divino, se transforma em E. Uma semivogal E que é chamada de Shevá. Mas, quando a gente vai estudar a língua com seriedade, a gente percebe que esse fenômeno não acontece com nenhuma palavra. E não acontece com o nome divino. Então, quando inventaram essa argumentação... Porque são estruturas diferentes, né? Exatamente. São letras com classes diferentes. Semivogal A não pode se transformar em semivogal E. Esse fenômeno não acontece, mas enciclopédias e outras obras fazem questão de dizer que acontece. Por quê? Para que as pessoas continuem com o inefável, impronunciável nome divino. Essa é a intenção. Mas, quando a gente estuda, quando a gente conhece os manuscritos, quando a gente vai estudar o hebraico, a gente percebe que, na verdade, as Testemunhas de Jeová fizeram um bom trabalho de pesquisa. A comissão que traduziu a tradução do Novo Mundo fez um excelente trabalho de pesquisa. Sério. Dentro das evidências disponíveis, a melhor evidência está lá para o nome divino apontado nos manuscritos como Yehová, independente da palavra Adonai. Não é um acidente, não foi uma mistura com a palavra Adonai. E aqui na tela eu estou projetando aqui, acho que você está vendo aí, né, Denis? De verde aí, que dois nomes aí, Jeová e Adonai? Sim. Pronto. Jeová em português. Sim, certinho. Senhor seria a tradução de Adonai. Agora, do lado de cá tem Yehová, a gente coloca um símbolo de diferente justamente aqui na letra E. E do outro lado tem Adonai, a gente coloca o símbolo de diferente justamente na letra A, semivogal, Hatef Patah. Por que colocamos o símbolo diferente aí? Porque a pessoa diz Adonai, vogais A ou A. Yehová, vogais E ou A. Espera aí, logo de cara tem uma diferença.
Qual seria a diferença? As vogais E e A. Logo de cara. De pronto a gente já consegue observar isso, que existe essa diferença. É só que o pessoal, para que essa diferença seja justificada, eles produzem uma argumentação que, para as pessoas comuns, fica difícil de desfazer essa argumentação. Que argumentação é que eles trazem? Essa letrinha aqui, A, Atef Patá, ela se transforma, ela se esvai e se torna um Shivá. A pessoa não entende muito sobre isso e diz, se ele está dizendo, deve ser isso daí mesmo. É só que essa argumentação, ela não resiste a um teste fonológico e gramatical. Aí é por isso que a gente precisa aumentar um pouquinho o conhecimento e a gente está dividindo aqui com o público esse conhecimento. Como assim? Vai ser complicado demais esse negócio? Vamos tentar ver se a gente consegue explicar de uma maneira fácil. É que inventam uma mensagem que fica popular, depois para a gente desmistificar, precisa de um pouquinho de paciência. Posso seguir aqui, Denis? Pode, o espaço aqui é todo seu. Eu estou aqui como ouvinte também, estou como espectador. Beleza. Então vamos tentar desmistificar. Estou aprendendo aqui, né? Aprendendo. Certo. Olha, o argumento é o seguinte. A ou A de Adonai se transforma em E ou Iá em Yehová. Vamos ver aqui, né? Vamos dar uma olhada. Olha, se a gente pegar o texto hebraico, a Bíblia hebraica, nós vamos encontrar várias vezes a expressão, as duas palavras juntas, Adonai e Yehová. Adonai e Yehová. Que significa o quê? Senhor, soberano Senhor Jeová. Soberano Senhor Jeová. Você diz, mas Adonai não é só Senhor? É porque Adonai, escrito dessa forma aqui, com essas letrinhas aqui, é exclusivo para Jeová, o Criador. Aí diz, mas Jesus não é Senhor? Jesus é Senhor. Mas lá no hebraico, quando se refere a Jesus como Senhor, usa Adon, Adoni, Adoneino. Não vai usar a expressão Adonai, porque essa é exclusiva para o Criador. Tá? Adon é também Senhor. Agora, Adonai é uma forma superlativa, superior. Por isso que a tradução do Novo Mundo coloca soberano Senhor. Tudo bem, a gente já entendeu então que Adonai é uma palavra exclusiva para Deus. Os judeus falam essa palavra Adonai toda hora. Inclusive, eles não falam, não pronunciam o tetragrama claramente. O nome divino ele chama Hashem. Não fala o nome divino claramente. Eles falam Adonai. É só que na Bíblia tem as duas expressões juntas. Adonai e Yehová. E agora, vai falar Adonai e Adonai duas vezes? Não. Aí os escribas, pressionados pela tradição, eles fizeram o seguinte. Fala Adonai, certo? Agora, na hora que chega o nome Yehová, muda as vogais. Para que mudar as vogais? Para as pessoas não falarem o nome divino. A intenção é que o nome divino ficasse preservado, sacralizado. Isso quer dizer o quê? Que o público não deveria falar. Só um mestre, um rabino, uma cerimônia, né? Então, a ideia era essa. O nome ficou restrito, né? Oi? O nome, então, ficou restrito para algumas pessoas. Exato. Algumas pessoas tinham esse conhecimento. Mas é claro que se escrevesse com as vogais claramente lá nos rolos, esse nome se tornaria conhecido, né? Se popularizaria. Para a tradição judaica, isso seria ruim, né? Porque ele tem que ser sacralizado no sentido de que só um grupo autorizado é que deve falar esse nome. Esse é o pensamento tradicional de um grupo. Mas nós que seguimos Jesus Cristo não tinha esse pensamento, né? Então tá, como é que foi feito aí para mudar as vogais? No nome divino, no tetragrama, no momento que tem Adonai, eles colocaram as vogais E e I. Aqui a gente está com a seta apontando, ó, vogal E, esses dois pontinhos, e esse único pontinho aí seria uma vogal I. Então ficou como o nome? Ficou Yervi. E eles esconderam uma outra vogal. Então, geralmente a gente se depara nos manuscritos com essa expressão, Adonai Yervi. Mas a gente precisa perceber uma coisa. Essa letra E e essa letra I aqui não tem nada a ver com A ou A de Adonai. Não são as vogais de Adonai. Porque no mito que foi construído nas enciclopédias, diz que no nome divino, Yehová, estão as vogais de Adonai. Mas quando a gente olha aqui, E e I, não tem vogais de Adonai aqui. Isso é o que a gente encontra nos manuscritos. Então, isso vai de encontro ao que o mito afirmava, o que as pessoas propunham, o que as enciclopédias propõem.
E a gente ainda percebe outra coisa. Essa expressão aqui, yer, no hebraico, para a gente em português parece que está tudo certo. Mas lá no hebraico não forma a primeira sílaba. Não está formando a primeira sílaba ali. Então fica estranho para eles. Eles não conseguem pronunciar. E aí ficaria impronunciável para eles no hebraico. É por isso que se popularizou a impronunciável. Porque desse formato que a gente está vendo aqui na tela, não dava para pronunciar. Porque não está formando a primeira sílaba. Mas poucos professores querem esclarecer isso. Querem dizer isso para a gente. Tá? Mas a verdade é essa. A gente encontra essa expressão nos manuscritos. E aí o que é que acontece? Não forma a primeira sílaba, fica difícil para se pronunciar. E a segunda sílaba, vi. Né? O nome divino está ali. Yer, vi. Então esse vi. A gente sabe que está trocando a vogal ali, porque o nome hebraico, vav e re, essas duas letras, vav e re, dá som de vá. Vá. É muito conhecido. Tem Eva, Rava e outros nomes hebraicos. Com vav e re, o som é de vá, não é som de vi. Ali a gente percebe que é uma troca proposital da vogal. Tá? Aí a pessoa diz assim, bom, então quer dizer que está tudo errado lá nos manuscritos? Não. Nós estamos mostrando primeiro como a gente se depara em algumas situações e vamos mostrar também que tem outras situações que está correto o nome divino lá nos manuscritos. Tá? E a gente está aproveitando para desconstruir o que enciclopédias, o que gramáticos, que muitas pessoas falam por aí. Ah, não, vocês acham que aí Yehová? Não é. É uma mistura com Adonai. Estamos mostrando que não é uma mistura com Adonai. Estamos mostrando que Yehová é legítimo. E, inclusive, quando aparece errado, nos ajuda a perceber que, de fato, não é uma mistura com Adonai. Quer ver outra expressão que aparece muito na Bíblia hebraica? Yehová Elohim. O que é isso, Yehová Elohim? Jeová Deus. Tá? É Jeová Deus. Elohim, no caso, Deus. Yehová, o nome divino, né? Jeová Deus. Ok. Mas às vezes aparece lá no manuscrito faltando letras. Tá? Eu não sei se você está conseguindo perceber aqui em cima, ó, tem o número 1, aqui está Yer, e tem o jogo da velha. Depois vá. Está aparecendo aí para você? Sim. Uhum. Ótimo. Então, aqui onde tem esse jogo da velha, quer dizer, está faltando uma vogal aí. Não está formando sílaba. Tá? É uma expressão que chama truncada, defectiva. Escreveram errado de propósito. Yer, vá. Vá é a segunda sílaba, tá certo? Tá. E a primeira? A primeira não está se formando. Lá no hebraico eles não conseguiriam pronunciar. A ideia é que eles não pronunciariam. Agora, e o que isso tem a ver com Adonai? Bom, nas vogais do nome divino aqui a gente está vendo letra E e letra A. E e A não são as mesmas vogais A ou A de Adonai. Porque disseram lá no mito que colocam, que está nas Bíblias agora, que o nome divino seria uma mistura com as vogais de Adonai. Estamos vendo aqui, quando aparecem essas expressões na Bíblia, não consta as vogais de Adonai. Tá? Então, acho que a gente está tentando esclarecer, colocaram um mito e a gente está tentando esclarecer por que é um mito. Tudo bem? Olha, outra coisa que vão dizer para a gente... Acho que dá para pegar bem a estrutura aqui do que você está falando. Que bom. Eu estou tentando fazer o máximo para conseguir clarear, porque a primeira vez que eu me deparei com isso, infelizmente, muita gente não escreve sobre isso aqui no Brasil. A única referência que a gente encontra é na Tradução do Novo Mundo Defendida, aquele blog do professor Querubim. Outras pessoas mal escrevem sobre isso e a gente fica na dúvida. Se tem tanto acadêmico falando assim, será que eles não estão com a razão? Mas a verdade é que muitos acadêmicos só estão repetindo. Eles repetem o que ouviram. Mas fazer um teste mesmo, como a gente está fazendo aqui, comparação com as expressões que se encontram na Bíblia, comparando palavra por palavra, muitas vezes as pessoas não se dão esse trabalho. Porque o nome divino já é tratado como desinteressante. E às vezes o foco da pesquisa da pessoa não é esse. Mas a gente está aqui tratando de esclarecer, né? Lembra lá daquela nota que disse que foi um monte... Aí nesse caso... Pode falar. Aí nesse caso aí, né, não te interrompendo, aí você vai trazer atenção a alguns manuscritos, né? Que traz atenção a Yehová, né? Que aparece a expressão nome divino na estrutura correta do que deveria ser, né? Exato, perfeito. Muito boa a sua colocação. Por que é necessário dizer isso? Porque as pessoas às vezes acham que lá nos manuscritos estão tudo errado. Mas tem correto. Tem a expressão correta lá nos manuscritos. Agora, naquela nota que a gente leu lá naquela Bíblia, dizia assim,
foi um monge no 5º ou no 6º século, monge católico. Na verdade, no 5º ou no 6º século, não tinha monge católico escrevendo aqui em hebraico. Quem fazia essa escrita eram os maçoretas, eram os escribas, e eles eram judeus. E eles sabiam escrever muito bem. Agora é interessante que a gente acha esse Códice dos Profetas do Cairo, é chamado também, conhecido também como Codex Cairensis. Ele está online, ele é gratuito. Agora está disponível, né? Mas por muito tempo não. A gente teria que ir no museu lá para ver um códice desse. Agora é possível acessar online. E ele é importante por quê? Porque ele mostra aí, ele é de 897 depois de Cristo, e lá tem 114 vezes o nome escrito, nome divino escrito corretamente, Yehová. 114 vezes. Né? Isso é importante porque você vai ver ainda muitas obras de referência dizendo que o nome divino Yehová ele vem a partir de 1100 ou do ano 1000. Tem muitos livros, muitas obras de referência dizendo isso. Mas está errado. Por que a gente pode ter certeza que está errado? Ora, porque a gente tem um códice como esse, um códice era como se fosse um livro, né, que a gente tem atualmente, e ele contém o nome divino lá, já desde 897 depois de Cristo, 114 vezes como Yehová. Então não é a partir do ano 1000 ou 1100 ou 1500, como alguns gostam de colocar. Está disponível muito antes. Outra evidência que a gente pode olhar com cuidado e perceber a importância desse documento é o seguinte, ó. Eu estou colocando aqui para você, não sei se já está aparecendo aí, Yehová está nos manuscritos bíblicos e Jeová é uma vocalização que honra o Criador em português, coleção de Brajinski e Códice de Hillel. Está aparecendo aí? Sim. Perfeito, perfeito. Por que eu trouxe esse documento, né? Tem uma foto ali no canto que é uma sinagoga de Toledo, na Espanha. Tá? E o que tem de mais, né, em ter uma sinagoga em Toledo? Porque é o seguinte, os judeus, eles sofreram muito com a perseguição de Adriano, Diocleciano. Isso, mesmo depois da destruição de Jerusalém, em 70 era comum. Né? Houve a primeira destruição dos romanos, naquela cidade, mas alguns anos depois, por volta de 120, 125, 130, houve ali uma revolta naquela região mesmo. Revolta conhecida muitas vezes como revolta de Bar Kokhba. E o que aconteceu? Dessa vez, a expulsão foi maior, a perseguição foi maior. Adriano foi perverso, né? Ele maltratou muito a comunidade judaica. Muitos judeus foram procurar refúgio aonde? Na região que na Bíblia também chama de Sefarade, que hoje é a Espanha e Portugal. Muitos judeus se refugiaram lá. E aqui é uma prova de que havia até uma sinagoga próspera em Toledo, uma cidade da Espanha. E o que tem de mais para essa conversa, né, que a gente está tentando trazer aqui? É que lá, o rabino, um dos escribas, aliás, conhecidos como Hillel Ben Moses Ben Hillel, né? Esse livro, inclusive, ele traz um pouco dessa historicidade dos judeus sefarditas, né? Ele fala sobre a preservação das escrituras sagradas, exatamente feita por judeus na Espanha e principalmente em Portugal. O livro enfatiza mais em Portugal. Mas por que eu estou trazendo ele? Porque senão, se eu falar da boca para fora, o pessoal diz, é só uma pessoa dizendo o que quer. A gente está trazendo a referência, mostrando que existia a sinagoga de Toledo, esse personagem, Hillel, Ben Moses Ben Hillel, ele escreveu um códice da Bíblia. E qual é a datação desse códice? A comunidade judaica diz que esse códice existiu em 600 depois de Cristo. 600 depois de Cristo é uma datação muito cedo na história e importante. O códice original não sobreviveu, mas as cópias sobreviveram, como essa coleção de Brajinski. E o que tem isso a ver com o nome divino? Porque exatamente esse erudito, Hillel Ben Moses Ben Hillel, escreveu aí 14 vezes o nome Yehová. 14 vezes o nome Yehová encontrado nesse códice. Né? Então a gente tem evidência muito antiga. Aí você vai ver livros caros, outras obras de referência, dizendo que o nome divino só apareceu em 1100 e 1500. E a gente tem evidência nos manuscritos de que o nome divino apareceu muito antes disso. Que não foi monge católico que fez isso. Aí foram escribas, foram judeus que fizeram isso. Tá? Então, nesse primeiro ponto,
A gente trouxe, por assim dizer, Perfeito. crítica da Bíblia, da nota lá das Bíblias, que elas estão trazendo, várias Bíblias estão trazendo notas descredibilizando o nome divino, mas a gente tentou explicar que essa acusação não tem base. Não tem as vogais de Adonai no nome Yehová, então significa que o nome Yehová ele é legítimo. E ele aparece em manuscritos muito antigos, muito anteriores ao que se costuma dizer por aí. Perfeito. Você mostrou até a Bíblia Peshita, eu também tenho na minha biblioteca, eu também tenho a Bíblia israelita, onde, embora ela não coloque o nome, né, Yehová ou Jeová, mas ela deixa o tetragrama nas escrituras gregas cristãs. Bem interessante essa questão, né? Mas, no meio desse contexto, né, embora esse assunto é muito complexo, e o irmão trouxe em pouco tempo aí, né, tentou fazer um resumão, porque é muita informação, né? Aprender mais sobre o nome divino, né? A pronúncia tem que ser essa ou aquela, essa assado. Ela não estaria de encontro com a orientação de Paulo para não se envolver em debates sem palavras? Sobre palavras, melhor dizendo? Será que não viola essa questão? Muitas pessoas podem levantar essa pergunta, né? Muito bom, irmão Denis. Nós não queremos ser dogmáticos, né? E não queremos obrigar as pessoas a pronunciar o nome, né? O conhecimento, o amor, a gratidão que deve levar as pessoas a pronunciar o nome divino, a adorar ele por nome, né? E, na verdade, nós não estamos aqui dizendo que a única pronúncia é Jeová. Não estamos dizendo isso. A gente está dizendo que Jeová é muito legítimo. Como assim muito legítimo? Historicamente, biblicamente e linguisticamente. Eu quero usar outra pronúncia. Tudo bem, você tem o seu direito. A gente não está insistindo que é só uma, mas estamos defendendo a que a gente usa de legitimidade. Por que a gente precisa destacar que é legítimo? Porque vimos aqui Bíblias dizendo que não. Que é acidental, que é algo antigo, ultrapassado. Mas estamos colhendo evidências manuscritológicas, gramaticais, linguísticas, de que, de fato, o nome divino, a vocalização de Jeová é muito legítima. E a gente não está aqui impondo a outros. Agora, também alertou para questões insignificantes, né? O nome divino ele não é insignificante, né? O nome divino não é insignificante. Nós queremos fazer uma defesa respeitosa, né? Com base lá em Pedro, ele também disse que a gente pode sim fazer uma defesa respeitosa sobre a nossa fé, com brandura, com respeito. Também Paulo, que foi o mesmo que escreveu o conselho, né, para Timóteo não se envolver em debates sobre questões insignificantes, Paulo também fez defesa, né? Ali em Coríntios 9:13 ele diz: minha defesa perante os que me questionam é a seguinte. Então, é importante nós termos argumentos bíblicos, históricos e linguísticos para fazermos uma boa defesa, né? Não significa isso que a gente está aqui impondo ou querendo causar algum conflito, né? Ser dogmático. E a gente pode lembrar do exemplo de Jesus, né? Jesus, mais uma vez, né? Yeshua lá em hebraico, Jesus em português, não tem problema. Ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Jesus estava interessado nesse assunto. Ele é o santo servo de Jeová, né? E ele é a testemunha fiel do Pai, né? E às vezes para alguns que acham que assim, não, se a gente segue Jesus, a gente não vai estar preocupado com o nome de Jeová. Olha, o próprio Jesus, ele deu esse bom exemplo, né? A gente está seguindo o exemplo dele. Perfeito. Porque humanamente, se pararmos para pensar, né, Enos? Por exemplo, o nome do irmão é Enos, o meu nome é Denis. A não ser se for por algo assim atípico, né, de talvez a pessoa ela não conseguir pronunciar o seu nome, mas se ela procura errar, não digo nem de propósito, né, mas por algum outro motivo, queira ou não queira, a gente fica um pouco incomodado, né? Nós gostamos de que o nome seja o nosso nome, né? Entendi. Então, se nós, meramente humanos, gostamos de ser chamados pelo nosso nome de maneira correta, né, a não ser casos, né, específicos, que a gente pode até entender, né, talvez a pessoa tenha uma dificuldade de falar, às vezes não é o idioma dela, é diferente, né, mas há um esforço de se falar o nome correto da pessoa, a gente se sente bem, né. Então, se Deus ele tem um nome, ele que desejaria que esse nome ele fosse usado, e de preferência na forma correta, né. Pois é, por isso que Jesus Cristo disse, né? Pai, perfeito, glorifica o teu nome, né? Perfeito. Na questão até de Jesus, né, muitos
a grande maioria das igrejas tem um fiéis trinitário, né? Ali, então, seguindo a orientação da própria Bíblia, da própria orientação do próprio Senhor Jesus Cristo, será que no meio desse contexto não estaríamos, que nem a pergunta traz atenção aí na tela, né? Não estaríamos negando a Jesus? Se focamos só em Jeová, só em Jeová, só em Jeová? Pois é. De fato, nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus, né? Mas os ensinamentos de Jesus para nos levar ao Pai, né? Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E ele diz que os seguidores, os adoradores verdadeiros, adorariam ao Pai, né? Jeová. E Jesus adora Jeová? Sim, né? A Bíblia destaca isso claramente várias vezes. A pessoa diz, mas quando ele agora está no céu, ele está glorificado, né? Ele tem toda a autoridade. Então, a pessoa imagina que isso é para adorarmos Jesus. Mas, na verdade, mesmo lá no céu, esse texto nos traz a atenção de que foi Deus que deu toda essa autoridade para Jesus. E que o próprio Jesus, no final das contas, vai continuar sujeito ao Pai. Sujeito àquele que sujeitou todas as coisas, ou seja, sujeito a Jeová Deus. Então, seguimos os ensinamentos de Jesus para adorar a Jeová, não significa que a gente está negando Jesus, não. Porque o Pai e o Filho estão em união, né? E Jesus quer nos levar a adorar ao Pai, e é isso que estamos fazendo, né? Jesus apontou, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, que é Jeová, né? Então, não tem nada de errado nesse sentido, né? E a gente não adora Jesus, a gente segue os ensinamentos dele. Jesus adora ao Pai, né? Lá em Apocalipse ele chama o Pai de meu Deus, né? Eu vou escrever sobre quem perseverar o nome do meu Deus. Então a gente está fazendo o que Jesus quer, né? Adorando ao Pai, adorando Jeová Deus. Perfeito. E sabe que uma coisa que eu sempre paro para pensar, irmão, é o seguinte: as pessoas, inclusive os religiosos, né? Eles esquecem que Jesus, ele era judeu. Ele era judeu, ele cresceu dentro de uma cultura judaica, dentro da religião judaica, ele estava inserido ali, né? Muito embora ele era o filho do próprio Deus, o prometido Messias, então ele estava dentro de um contexto, uma cultura judaica, uma religião judaica, e ele adorava quem? A Jeová, né? Um Deus único, com mono no mais estrito sentido da palavra, né? E parece que as pessoas esquecem disso, né? Que ele cresceu e foi um homem aqui na Terra, perfeito, obviamente, mas esquece de todo esse contexto, né? Exatamente. Inclusive, foi bom você falar nesse ponto aí, Denis, porque a nossa tradução do Novo Mundo, ela traz um apêndice mostrando que na página 1800 até 1806, ela traz uma explicação mostrando que no início da era cristã, os cristãos escreviam livros e incluía lá o nome de Deus. Só que a comunidade judaica recortava o nome de Deus desses livros e queimava os livros cristãos no fogo. Os cristãos naquela época eram chamados de nazarenos, né? Ou minim, quer dizer, os hereges. Eles escreviam o nome de Deus lá naqueles livros, lá em hebraico. Mas a comunidade judaica condenava esses livros, né? Agora, sobreviveu esses livros? Não. Sobreviveu o quê? O testemunho judaico, da Tosefta. Está registrado na Tosefta. Em Shabat 13:5, a Tosefta Kishutar. Se você for lá na cefaria.org, você acha. E está lá o testemunho deles, né, dizendo que isso acontecia. Então, sim, Jesus e os seus primeiros seguidores, os nazarenos, eles adoravam Jeová, né? Nós estamos fazendo isso. Falando um pouquinho mais de manuscritos, irmão Enos, existe dúvidas, né? Ou, como é que eu posso colocar assim, questionamentos nos manuscritos sobre o nome divino? O que mais você tem para apresentar para nós aí? Muito boa essa pergunta, é uma preocupação até genuína, né? Porque que a gente falou até um pouquinho antes que a gente encontra expressões nos manuscritos como Yervá, Yervi, Yerovi. Então a pessoa pensa, se tem essas variações, então não vou acreditar, né? É claro que tem o nome divino grafado corretamente, Yehová? Tem. Mas, e agora que a gente se depara, por exemplo, com o Códice de Leningrado, a gente encontra ali Yervi, Yerovi ou Yervá. E aí? Bom, é interessante a gente pensar no seguinte. As expressões Yervi, a gente sabe porque se ela está correta ou não? Sim, a gente tem como saber se está correta ou não. Como assim? Do ponto de vista linguístico, Yer, a primeira parte não forma sílaba. Não estaria correta.
E vi está trocando a vogal. Seria vá, mas ali está trocando por vi. A gente sabe que é uma escrita que está incorreta. Mas por que alguém escreveria errado o nome divino? Bom, a gente sabe da tradição judaica. Os escribas eles eram pressionados para escrever de uma forma que sacralizasse o nome. Sacralizar é o mesmo que não tornar claro a pronúncia. Não tornar claro a pronúncia segundo as suas letras, né? Então, 274 registros, você vai encontrar lá essa expressão Yervi, mas a gente sabe que ela está equivocada. Tá? A gente vai encontrar Yehovi? Vai. Yerro seria a primeira sílaba, está correto. Agora, vi seria a segunda sílaba, mas está trocando a vogal. A gente sabe que a expressão lá é vá, não é vi. Então, dá para perceber linguisticamente que o escriba ali, ele colocou com outras vogais. Alguém até pode dizer assim, ali as vogais de Elohim. Pode até ser, mas não está escrito corretamente, né? E de qualquer forma, o mito que propagaram é que eram as vogais de Adonai, mas não tem as vogais de Adonai ali. Então, a gente consegue linguisticamente perceber onde não está correto. Aí você tem lá Yervá. Yer não está formando a primeira sílaba, Vá está correto. Mas aí a gente percebe que é um nome que está escrito de uma forma defectiva, truncada. Tá? Ele está com defeito aí. Defeito por quê? Porque o judeu, na hora de pronunciar, ele teria dificuldade de pronunciar aí, certo? Não ficaria claro para ele. Mas tem a forma correta, de escrita correta? Sim, 263 vezes está escrito lá no Códice Leningrado e Yehová. Por que isso é um diferencial? Porque se você for na Wikipédia, ela vai dizer 50 vezes. Ou vai dizer 46 vezes que o nome divino está escrito corretamente. Como foi que a gente descobriu 263 vezes o nome divino lá no Códice Leningrado, escrito corretamente, Yehová? Nós abrimos o códice, olhamos coluna por coluna, folha por folha, todas as páginas, e fomos printando onde a gente encontrava o nome divino corretamente. Então, tem escrito corretamente lá? Tem. Como é que eu sei que é correto? Tem vários nomes judaicos com erro, e eu sei que no final, Vav e Re dá som de Vá. Então, uma pessoa, por exemplo, a enciclopédia judaica diz, é impossível esse nome Yehová. Ela diz da boca para fora que é impossível, mas na língua hebraica tem vários nomes com erro. Nós temos palavras que começam com erro. E no final, Vav e Re, todo mundo sabe que tem som de Vá. Ficou fácil, não é difícil, não é impronunciável, não é impossível. Agora, existe uma preferência de muitos para que esse nome seja descredibilizado? Existe, mas aí é uma opção que eles estão fazendo. Existe como comprovar de que... Pode tirar a dúvida. Até trazendo atenção, não te interrompendo, né? Quando usa a expressão Yehová, né? Yehová, né? Transformando, né? Fazendo a transliteração, usando o J, a letra J, que existe desculpe aqui, a imbecilidade de dizer que no hebraico não existe o J. Você descobriu a roda agora, né? É óbvio. Existe uma coisinha chamada transliteração, né? Até eu, que talvez não seja muito especialista na coisa, né? A gente sabe. Por exemplo, Jeová não deve ser usado, porque isso aí foi uma invenção, coisa e tal. Então, diversos nomes que têm agregado, né? Pelo menos parte do nome, né? Por exemplo, bíblica, Jeosafá, né? Jeoada, né? Vem dessa estrutura. Vem do erro, né? Dentro dessa. Vem do erro. Erro, exatamente. Então você tem que descartar diversos nomes. Exato. Teria que descartar centenas de nomes judaicos que se usa hoje no português normalmente, tranquilamente, usando a letra J, inclusive. Um raciocínio assim muito... É infantil. Essa questão do J não existe em hebraico, é uma coisa muito infantil. E assim, no hebraico é Yehová. Quando as Testemunhas de Jeová falam Jeová, elas não estão dizendo que o som em hebraico é Jeová. Elas estão falando na língua nossa língua nativa. Por que falamos na nossa língua? Exato. Porque os discípulos, os cristãos, sempre pregaram as boas novas na língua das pessoas. Nós falamos português. Então, por exemplo, Yehoshua, aí virou Yeshua. Em português, nós não vamos falar Yeshua, vamos falar Jesus. Mas é a mesma estrutura. Yehoshua. Em hebraico seria Josué, né? Pois é, Yehoshua, Yeshua e Jesus. Pronto. Todo mundo fala Jesus e não tem problema nenhum. E não tem problema mesmo. Mas algumas pessoas que misturam espiritismo, esoterismo, elas veem algum problema lá na letra J, porque elas têm uma visão da língua
não como uma convenção humana, mas como algo espiritual, do mundo espiritual. E aí elas começam a criar problemas com isso. Labirintos, códigos, e aí o esoterismo, ele é muito perigoso, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Mas as pessoas simpatizam demais com essas questões aí e querem trazer questões lá do esoterismo para o cristianismo. E aí ficam, né? A letra J não existe no hebraico, então significa maldição e não sei o quê. Mas isso tudo é concepções extra-bíblicas que estão lá numa cultura mística e que o cristão não vai ter a fé edificada por ficar buscando esse tipo de informações aí, que na verdade não tem nenhuma coerência entre eles mesmo, tem muita disputa. O que é Kabbalah, o que é o Midrash, quais as interpretações? Eles estão cheios de disputas lá. Então, é muito melhor a gente seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que o Pai tinha um nome que ele tornaria conhecido. Será que hoje Jesus não está tornando conhecido o nome do Pai? A gente vê um esclarecimento muito grande quando a gente olha para os manuscritos. Eles estão lá, assim, dizendo. Tem lá o nome divino, Yehová. Só que as pesquisas acadêmicas geralmente ignoram os manuscritos hebraicos maçoréticos. Elas falam Septuaginta, elas vão falar do período dos rolos do Mar Morto, elas vão saltar e falar do grego, mas elas não vão focalizar esses escritos aí, os textos maçoréticos hebraicos. Geralmente as pesquisas acadêmicas ignoram esses manuscritos, tá? E preferem exatamente ignorar para alimentar a polêmica, né? Alimentar a dúvida. Então, tem como a gente dirimir a dúvida? Tem. Né? Se a gente disser Jesus Cristo está trabalhando para divulgar o nome divino, sim. Né? Vamos dar um exemplo aqui, concreto? Já que a gente está falando do manuscrito. Falamos do Códice de Leningrado, ele é de 1008. Durante muito tempo foi reunido um arquivo de textos em hebraicos que era da família Ginsburg, que ficou na Rússia, ficou retido na Rússia. Israel pagou uma quantia altíssima para a Rússia para esses arquivos voltarem para Israel. Mas, infelizmente, demorou 100 anos para esses arquivos voltarem para as mãos de Israel. Mas chegaram. Né? A partir de 2017, 2018, esses arquivos começaram a chegar na Biblioteca Nacional de Israel e digitalizados. E aí um desses manuscritos é um Pentateuco que recebe esse nome técnico. Infelizmente, é só o nome técnico que recebe. EVR2B52. Parece até arma de guerra, né? Mas não é. EVR2B52 é um manuscrito bíblico. Ele é do ano 1050. E o que tem de especial lá? Ele tem um nome divino grafado corretamente 1259 vezes. Ele é um dos manuscritos mais exatos quanto ao nome divino. Agora, as pessoas diziam, não, só tem 50 vezes lá no Códice de Leningrado, só tem 6 vezes lá no Códice de Alepo. Tá aí, ó. EVR2B52 tem mais de 1000 vezes o nome divino grafado corretamente. Grafado errado, Yehovi, a gente encontrou uma vez. Yehvá, a gente encontrou só 45 vezes. Uma estimativa. Então, isso significa que a gente tem sim um manuscrito estatisticamente que ele coloca de forma majoritária a escrita, a grafia Yehová, como sendo a grafia correta, grafia adequada. Isso ajuda a tirar dúvida? Isso ajuda sim a esclarecer para algumas pessoas. Né? Para outros, nada vai ser suficiente. Né? Por quê? Porque a pessoa está determinada a não adorar a Deus por nome. Então, não vai ter argumento suficiente. Mas aqui é um argumento que nos ajuda a nós, como cristãos, que damos valor ao nome divino, a esclarecer. Será que os manuscritos só está tudo errado? Estamos vendo um manuscrito aqui que tem uma exatidão estatística muito grande do nome divino. Né? No canal lá, Manuscritos, tem vários vídeos mostrando a gente entrando na página, mostrando os prints, né? Porque a gente tem esse número aqui, não foi porque livros publicaram esse número. A gente foi buscar lá no manuscrito, folha por folha, folha por folha, coluna por coluna, printando, salvando o documento em PDF, para não dizer que é da boca para fora, né? Mas é um documento, é verídico. E qual o valor dele? Ele amplia a exatidão do nome divino predominantemente dentro de um manuscrito. E, inclusive, Denis, já emendando, as pessoas dizem assim, ó, o nome divino tem variação, por isso que eu não uso lá do texto hebraico maçorético. Aí eu pergunto, é mesmo? Por causa disso, você não vai usar o nome divino? Agora, interessante, que a palavra Jerusalém, que em hebraico é Yerushalayim, tem variações. Como assim tem variações? Ora, em alguns lugares ela é escrita com a preposição, mas mesmo depois da preposição ela é escrita Yerushalayim.
Yerushalayim. Está faltando um E aqui. Deveria ser Yerushalayim. Ou você vai encontrar a variação dela escrita como Yerushalem. Yerushalem. Então, está trocando o Ain do final, né? Yerushalayim, por Yerushalem. É uma variação? É uma variação. Ou você pode encontrar também Yerushalayim, com outra vogal. Aqui está escrito com a vogal A, patá, e aqui está escrito com a vogal A, kamatz. São vogais diferentes. A tonicidade no hebraico é uma e outra, né? Bom, existem variações. Eu já encontrei muitas variações de Jerusalém. Mas as pessoas deixam de usar a palavra Jerusalém por causa dessas variações? Elas não deixam de usar. O profeta Jeremias, Irmeiar ou Irmeiarro, são variações do nome. A gente não deixa de usar o nome dele porque tem variações. No mesmo caso, o nome divino. Está claro pelas regras da fonética do hebraico que o nome divino Yehová, ele é legítimo, ele é correto foneticamente. Existem nomes bíblicos com Yerro, e a gente sabe que Vá-virê é o som de Vá. Então a gente tem provas suficientes de que o nome divino Yehová, ele é legítimo sim. Mesmo que existam variações, mas a gente consegue esclarecer as variações, o que está errado, e ver o que está certo também. Aí vai partir de uma escolha esclarecida da pessoa. Sim. O exemplo disso é que a gente costuma usar bastante é o próprio nome de Jesus, né? Jesus é uma forma em português e as pessoas usam normalmente sem questionar qual seria a verdadeira pronúncia, a pronúncia original. Mas é o que o irmão trouxe atenção, né? Você pode trazer centenas e centenas de evidências, mas para aqueles que não querem, a grama vai ser sempre azul, né? Por mais que a evidência mostre o contrário, mas a grama vai ser sempre azul. Essas evidências são importantes para nós, né? Para o esclarecimento ser nosso, né? Para a nossa fé ser esclarecida, né? As vocalizações Yehová e a escrita está lá nos manuscritos bíblicos. Tem mais de 1000 manuscritos com esse nome, Yehová. Agora, e quais os manuscritos? Quais seriam as pronúncias que não estão nos manuscritos? Yahvé não está em nenhum manuscrito. Yahvá não está em nenhum manuscrito. Nenhum manuscrito bíblico hebraico vai ter essa escrita aí. Yahvé ou Yahvá. Tanto Yahvé como Javé. Yahvé, no caso, que seria o Javé, né? Javé seria em português, no caso, né? Porque são duas sílabas, né? É porque e a estrutura, ela é diferente. Javé, né? Em português ficaria Javé. Uhum. A gente respeita essa pronúncia aqui no Brasil, Yahvé ou Javé. Ou em outros países também, as pessoas falam Yahvé. Tudo bem, não tem problema na língua delas elas chamarem Yahvé. Mas, e no manuscrito hebraico, lá na Bíblia hebraica, tem? Não tem. E na Bíblia hebraica, no manuscrito hebraico, tem como? Tem Yehová. Mas as pessoas querem dizer que não, essa não. Aí na academia, por exemplo, todo lugar na academia os acadêmicos usam Yahvé. Mas não tem nenhum manuscrito com essa pronúncia. Manuscrito hebraico, bíblico, não. Uhum. Não tem. Ah, você vai dizer, mas no grego, alguns gregos diziam Yahvé, Yahweh. Sim, eles diziam, é verdade. Mas os gregos também diziam Yehoá, Yehoa, Yao. São 33 variações no grego para o nome divino. Mas no hebraico tem lá Yehová. Mas a academia recusa. Pesquisas acadêmicas, geralmente, elas não mencionam os escritos, não aprofundam a pesquisa nos escritos massoréticos bíblicos. Elas falam do Septuaginta, elas falam do manuscrito do Mar Morto, mas no texto bíblico hebraico massorético, geralmente é ignorado. É um paradoxo, não concorda? Aí tem a questão da geofobia, nesse caso é a hierofobia, né? do nome. É verdade. Infelizmente. Relacionado ao nome divino, né? Aí surge uma questão, acho que derradeira, né? Ok, muitos, independente qual seja a pronúncia aí de melhor predilação, né? Quer seja dos leigos, quer seja dos acadêmicos, né? Embora nós estamos relembrando aqui que existe de fato uma pronúncia mais acertada do nome divino, né? Ok, nas escrituras hebraicas até que o pessoal concorda que de qualquer forma tem o nome divino. Agora, na questão dos escritos do Novo Testamento, das escrituras gregas cristãs, o nome divino ele aparecia e ele deve continuar aparecendo nas escrituras gregas cristãs? Pois é. As evidências que a gente tem hoje é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Ok, né? Em grego.
Tá, então a gente só deve aceitar se o nome divino estiver exclusivamente em grego. Se ele aparecer em hebraico, se ele aparecer em outra língua, então não deve ser escrito? É algo a se pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa diz assim, só se aparecer em grego. Tá, em grego começou a tradição, né? A gente sabe que com a perseguição de Adriano, não se podia falar o nome de Deus, porque Adriano odiava os judeus, né? E proibiu a falar o nome divino e ler a Torá, né? Então, a pessoa podia pagar com a vida. Então, daquela época de Adriano para lá, o Império Romano ele perseguia cristãos. Agora, os cristãos da época eram os nazarenos, né? Cristãos pacíficos, bondosos, que adoravam a Jeová. Esses cristãos eram perseguidos. A Tosefta vai dizer que esses livros desses cristãos aí eram queimados no fogo, né? Será que não tinha livros hebraicos lá? Não sabemos. Mas a gente tem grego. E aí no grego não aparece o nome divino? Aparece Kyrios, né? Ou então Nomina Sacra, KC, KI, KY, para Kyrios quer dizer Senhor. E quando coloca KY ou KC, também se referindo uma abreviatura, chama de Nomina Sacra, para Senhor. Tá, e por que a gente está falando nisso? Porque tem manuscrito mostrando partes escritas em grego do Antigo Testamento, que aparece KY ou KN, a Nomina Sacra, e do lado na nota está dizendo lá, esse KY ou KN de Kyrios se refere a YHWH, o tetragrama. Então, alguns escritores sabiam que quando aparecia em grego KY ou KN, havia indicações, há indícios de que ali era o nome divino. Tá? A equipe que vai traduzir uma Bíblia, ela pode olhar para essa evidência e fazer uma comparação? Pode, mas ela pode ignorar também. Dizer assim, não, isso aí é escritura hebraica. Não quero saber e a gente vai adiante. É uma decisão da equipe. Mas, se pedir um manuscrito do Novo Testamento com o nome divino, tem? Um manuscrito com o nome divino do Novo Testamento? Tem. Está em grego? Não. Se não tiver em grego, então a pessoa adora o grego. Tem que ser grego. Se não for grego, como ele serve ao Deus grego, então tem que estar em grego. Se não tiver, ele descarta. Tem em hebraico? Tem em hebraico. Há um tempo atrás, as pessoas não tinham acesso a esse manuscrito. Mas a partir de 2017, lá no Vaticano, foi encontrado, por exemplo, um fragmento como esse. Que fragmento é esse aí? É de Lucas. Não é o livro todo de Lucas, não é todas as escrituras do Novo Testamento, não. Mas é uma parte. Está mostrando aí o nome Jeová. Todo o texto de Lucas aí, que a gente está vendo essa parte destacada em amarelo aí, nome divino, Jeová. Só nesse trechinho aí aparece 11 vezes. E não está escrito outras pronúncias, está escrito Jeová, exatamente como a gente vem mostrando as evidências lá do texto das escrituras do Antigo Testamento, texto hebraico. Então a gente tem manuscrito para isso? Tem manuscrito, né? Mas vão levar em consideração? Provavelmente não. Porque as pessoas decidiram que tem que ser absolutamente em grego. São apenas esse manuscrito aí que você está querendo que a gente leve em consideração? Não. A gente sabe que tem os escritos do Evangelho de Shem Tov, né, que foi um judeu, né? Tem outros escritos evangélicos que estão vindo aí à tona, mas não está em grego, ele está em hebraico. Então a pessoa tem que olhar para o hebraico e dizer assim, tem manuscrito antigo em hebraico mostrando o nome divino, como é o caso desse aqui, de Apocalipse. As pessoas, eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é esse Alfa e o Ômega? É Jeová Deus. A tradução do Novo Mundo traz claramente, a Peshitta mostra claramente, e os manuscritos também, né? Inclusive, esse manuscrito eu pesquei no teu canal, achei muito bom, né? Que ele é o nome técnico, né? Sloan MS 237. Lá em Apocalipse ele traz o nome divino Jeová, né? Se você for olhar na Bíblia hebraica transliterada online, ela também vai trazer lá, Jeová. Tá? Então, o nome divino está, sim, no Novo Testamento. Agora, ele aparece em hebraico. Se a pessoa exige apenas o grego, ela não vai ver. E a gente pode passar aqui para outra Bíblia, ó, Denis. Essa Bíblia aqui, quem produziu ela foi Elias Hutter, né? Ele é tão erudito que ele produziu em 12 idiomas. Ele produziu uma Bíblia em 12 idiomas. Tamanho da erudição dele. E ele, no Novo Testamento, ele coloca sempre o nome divino aqui em hebraico. No Novo Testamento, em todas as partes que deve aparecer o nome divino, ele coloca aqui em hebraico. Ele não coloca em latim, não coloca em outras línguas, mas em hebraico ele coloca. Então, o erudito tem que considerar isso, essas evidências. O nome divino aparece no Novo Testamento? Sim. Qual língua? Tem que ser só no grego? Que aparece em hebraico. Tá aí. Né? Ou ainda,
Nos evangelhos, se a gente for perceber, for contar lá, dá mais de 60 vezes aparecendo o nome divino. Mais de 60 vezes. Aqui eu tenho, por exemplo, um Sancto Evangelium, né? Que é em latim. Johannes Quinquaborboreus. Esse nome é difícil. Ele escreveu uma parte em latim e outra parte em hebraico. E aí, em hebraico, está o nome divino, Yehová. Aqui. E aparece uma vez só? Não. Todo o Novo Testamento ele coloca lá. Então, vários eruditos reconheciam claramente que, sim, o nome divino, Yehová, deveria aparecer. Olha aqui, ó, uma obra dos evangelhos bilíngue. Em latim não está aparecendo, mas em hebraico está. Aqui é a parte em hebraico. Yehová. Está destacado aí. Né? Então, existem muitas evidências de que o nome divino deveria estar, sim, no Novo Testamento. Né? E se a gente for consultar obras de referências, a gente vai encontrar mais de... Olha só, aqui, ó. A gente está vendo aqui 28, uma lista de 28. Mas se a pessoa quiser aprofundar, quiser fazer uma pesquisa séria, no site jw.org, a pessoa digita lá apêndice C4. Vai encontrar a tradução do Novo Mundo, de estudo, com esse apêndice C4, e lá tem uma lista bem detalhada de 325 compêndios bíblicos que colocaram o nome divino no Novo Testamento. Muitas delas antes da nossa tradução. Então, às vezes, as pessoas, o que falta é a questão do estudo, da seriedade, para fazer essa pesquisa, para fazer essa investigação. Né? Mas que o nome divino deveria aparecer no Novo Testamento, isso é claro, porque se Jeová, ele é o alfa e o ômega, né? Ele está tanto no Antigo Testamento como no Novo. E Jesus Cristo não tomou o lugar de Jeová. Jesus Cristo é o servo de Jeová, ele é o filho de Jeová e adora Jeová Deus. Então, sim, deve estar presente em todas as escrituras o nome divino. Nas escrituras hebraicas ele aparece 6.828 vezes. 6.828 vezes. Nas escrituras que a gente tem como gregas, né, o Novo Testamento. No Novo Testamento ele aparece 237 vezes. As Testemunhas de Jeová restauraram no lugar que devia. Tá? Então, sim, tem muita legitimidade a gente usar Jeová em português, né? E Yehová a gente sabe que está nos manuscritos, nos textos em hebraico. E é interessante, Enos, também que a própria Septuaginta, essa questão de retirar o nome, né, das escrituras gregas, né, até pela perseguição do imperador Adriano, vamos um exemplo disso das próprias Septuaginta, né, aquelas versões que foram descobertas, versões mais antigas da Septuaginta, eram em grega, mas aparecia o nome, né, o nome divino, acho que gravado no hebraico antigo, se não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, né? Já as mais as recentes já tinham substituído pela expressão Kyrios, né? E, obviamente, isso aconteceu com os escritos, as cópias, porque muitas falam assim, nos originais não tem o nome divino. É óbvio que a gente não tem os originais, né? As pessoas elas não sabem isso, né? A gente tem cópia das cópias das cópias. Então, assim, o nome não estava lá, mas peraí, se não temos os escritos originais, como é que você pode alegar que ele não estava lá? No mínimo, a gente vai ficar no 0 a 0, né? Com certeza. E aí, se a gente for para provas históricas, por exemplo, aqui a gente tem um texto que é Septuaginta, né, considerado texto grego. Aí você vem, lá está dizendo, onde tem KN, ou KC, nome na sacra, está mostrando o nome divino, em hebraico. É uma nota de rodapé? É uma nota, mas é um vestígio. É um vestígio histórico. Você vai ignorar esse vestígio? Sim, se quiser, vai ignorar. Vai fazer de conta que não existe nenhum manuscrito. Mas o manuscrito está aí dando evidência. Ou a Tosefta hebraica. A Tosefta vai dizer, olha, os primeiros cristãos, os nazarenos, os hereges, eles faziam livros evangélicos e lá tinha o nome divino. Corta o nome divino, tira de lá e queima esses livros no fogo, porque esse povo é herege. Então tem um registro histórico aí dizendo que havia o costume dos cristãos adorar o Deus de Israel, Jeová. Escrevia o nome divino. Agora, sobreviveu a cópia? Não sobreviveu, mas o registro histórico sobreviveu? Sim. Eu vou ignorar? Muita gente vai ignorar, vai fazer de conta que não existe. E também não tem um porquê, né? É só pegar uma linha de raciocínio, né? Se o nome de Deus ele aparece nos escritos hebraicos e aqueles mesmos judeus que começaram a seguir a Jesus Cristo, será que eles
simplesmente abandonaria o nome, né? Assim, essa ponte não casa, né? Porque uma coisa segue a outra, né? Uma coisa segue a outra, né? Raciocínio, eu vou aplaudir em libras, ó. Perfeito. Essa linha de raciocínio é perfeita. Se eles eram judeus e adoravam Jeová, por que é que de repente mudaria? Não mudou. Né? Todos eles encaravam Jesus como um filho de Deus, como servo de Deus, né? O servo de Jeová. Então, é óbvio que nos seus escritos isso iria ficar claro também, né? A gente considera os escritos em grego, mas a gente olha evidências históricas e linguísticas suficientes para restaurar o nome divino onde ele deveria estar. Se ele esteve presente 6.828 vezes no texto hebraico, na Tanar, então agora na Brit Hadashah, Novo Testamento também. Coloca ele lá. Para adorar a Jeová Deus, aquele que fez o céu e a terra, ele é digno de toda a glória, né? E Jesus está promovendo a glória do Pai, né? A glória de Jeová. Perfeito, mano. Eu acho que o assunto aqui, apesar de ser muito encorpado, né? Muito complexo também, envolve a gramática, a história, um pouquinho de cada coisa aqui, né? Então, a gente ficaria aqui horas e horas falando, que é um assunto muito amplo, mas eu acho que o irmão deu um resumo do resumo, mas de uma forma muito consistente, né? Trazendo muito material para nós aqui, explicando também de uma forma muito sucinta, muito clara também. Eu acho que se eu conseguir entender, eu acho que o público em geral, acho que com certeza vai entender, e a gente fica agradecido, viu? Por todo esse empenho que o irmão fez aqui para nós hoje. Uma dica que eu dou é talvez assistir mais de uma vez, né? Porque quando eu me deparei com esse assunto, eu achei complicado, né? Assiste mais de uma vez que ajuda a esclarecer. Perfeito, sim. Só pode dar um like, mas o vídeo vai estar aí, né? Exato. E compartilha, né? Que o intuito aqui não é ficar retendo. O intuito não é reter aqui informação, né? Mas é espalhar, né? Exato. Precisa espalhar. Na internet só tem porcaria, para não dizer outra coisa, né? Contra o nome de Jeová, contra o povo de Jeová, só ensinando doutrinas que desonra o Deus que leva esse nome tão sagrado, né? Então existe aqui uma resistência de poucos que procuram se esforçar em poder trazer um ensino puro, quer seja bíblico, quer seja histórico, né? E quer seja em sentido de gramática também. Enos, quero agradecer, viu, por ter aceitado o convite, por trazido todo esse material, por ter dado um pouquinho do seu tempo, né? Sei que a nossa vida aqui é bastante corrida, né? Mas quero agradecer aqui, em nome de todos, por você ter aceitado o convite e compartilhado aí um pouco do conhecimento que o irmão tem para conosco sobre esse assunto. Obrigado mesmo. Denis, para mim, uma satisfação, né? Uma honra agradecer você, a Jeová Deus, pela oportunidade. E é isso, desejar que a gente continue, né, como cristão, fazendo o nosso melhor para honrar o nosso Pai. Ok. Cita novamente o canal do irmão, por favor. Bíblia, Manuscritos e o Nome Divino. Né? É esse canal, se desejar aprender um pouco mais, lá tem algumas ajudas. Ok. Na descrição, né? Então, aqui o canal de pesquisa do nosso irmão. E lembrando, assim como o meu canal, o canal do irmão Enos e outros irmãos, é uma iniciativa pessoal, de total responsabilidade, né, dos seus autores. Não representamos oficialmente a Organização de Jeová na questão de aqui, materiais. O site oficial jw.org, Biblioteca Online, TV JW, né, o broadcast, como preferir, são os meios oficiais. Nós somos aqui um suporte a mais em questão de materiais acadêmicos, informações a mais, para agregar um pouquinho mais conhecimento de todos. Enos, novamente, obrigado, viu? Satisfação. Deus te abençoe, você e a família. Amém, vocês também. E para você que assistiu então o vídeo até o final, por favor, se inscreva, compartilhe, comente, dê o seu like aqui para que o YouTube ele possa distribuir esse material para mais pessoas. Então fique com Deus, até mais e tchau. Tchau, tchau.